pessoal. Vamos chegando. Olá, olá. Atrasamos uns minutinhos, mas chegamos. Hoje não tem vídeo com som, então não vamos ter problema aí com o microfone, tá, gente? Então tá tudo certo aqui. E hoje a gente vai falar sobre fotos que vendem, né? Então esse assunto é muito importante para você que é pequeno comerciante, pequeno empresário, autônomo, porque eu vejo muita gente publicando foto de qualquer jeito, né? Então eu quero dar hoje aqui para vocês dicas de como melhorar isso, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruna. Há 2 anos eu estou empreendendo nessa área de marketing digital. Eu gerencio empresas, então eu estou há 2 anos ajudando essas empresas a se posicionarem como um todo, né? As estratégias visuais, abordagens aqui, tanto no feed quanto nos stories, e agora o tráfego pago também para ajudar essas empresas. E aí eu tô passando um pouquinho aqui do meu conhecimento para vocês. Então, hoje esse tema foi votação lá nos stories, então foi a maioria que ganhou. E para deixar claro, eu não sou fotógrafa, eu nunca fiz curso, tá, gente? Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, que eu vou passar para vocês, eu aprendi sozinha, né? Estudando mesmo, procurando na internet, testando, né? Então, eu testo muita coisa, eu coloco em prática, então é daí que vem o meu conhecimento, tá? Então, é isso que eu vou passar para vocês, que é possível sim vocês mesmo sendo de outras áreas conseguir fazer fotos um pouco melhores. E aí, antes da gente começar a falar aqui das fotos em si, né? Então eu preciso dar para vocês um básico, tá? Então aqui, ei Samantha, então aqui, gente, a gente vai passar por alguns tópicos primeiro, tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês de iluminação, depois composição, edição e a gente finaliza com alguns exemplos aí de várias áreas que eu peguei para gente conseguir entender mesmo, para gente melhorar o nosso olhar, tá? Então aí eu quero ver se com a explicação que eu vou dar para vocês, se vocês mesmos já no final vão estar conseguindo ter esse olhar um pouco diferenciado, tá certo? Tá me ouvindo aí, belezinha? O som tá chegando. Então vamos falar um pouquinho de iluminação. Então aqui, pessoal, deixa eu ver como que eu... tudo ok? Beleza. Então aqui a iluminação. Então eu separei essa foto porque ela fica muito é fácil da gente entender o que ela tá para ver. Deixa eu ver aqui como que tira os comentários. Tá, não. Calma, gente. Segunda live minha. Deixa eu ver. Desativar comentários. Não sei se tá. Desativou?
Não sei se foi. Né, deixa eu... Desativou? Acho que foi, né? Não, não foi. Tá conseguindo pôr ainda. Aqui, desativar. Achei. Achei, né? Bem na minha cara aqui. Pronto. Então, agora sim, né? Vocês estão conseguindo ver a foto aqui. Então, essa foto eu achei ela bem fácil da gente entender o que ela demonstra aqui. Porque o que vocês têm que entender de iluminação? Então, qual que é o básico? Então, saber o que é contra a luz e a favor da luz. Então, ali a moça, né, que ela foi fotografada, na frente dela, se a gente observar, tem uma janela, né? E pela janela tá entrando a luz, tá? Então, ali tá entrando a luz, ela de frente para a janela, então ali seria a favor da luz. E essa foto foi tirada contra, ou seja, nas costas dela ali tem a sombra, né? Então, o conceito é esse. Então, contra a luz seria ali nas costas da moça, tá? Então, você tá tirando uma foto contra a luz, né? Porque a luz está na frente da sua câmera, né? Estaria ali na frente. E a favor da luz o seu objeto está a favor, né? Então, ele está de frente para a luz e você de costas para a luz tirando a foto, tá? Então, essa foto ela foi tirada contra a luz, tá certo? Então, é esse conceito básico que a gente tem que entender. Por quê? Porque se a gente tirar uma foto contra a luz ou a favor da luz, faz toda a diferença no resultado da nossa foto. Vocês estão percebendo que essa foto ela fica mais escura, né? Então, as fotos contra a luz, elas vão ficar mais escuras, tá? Então, para produtos aqui no Instagram, na internet, ela não é tão boa, tá? Então eu não aconselho vocês explorarem muito. Ela é boa para fotógrafo, né? Para ensaios artísticos, tá? Então essa visão aí de artista é legal sim, mas para produtos é muito difícil, principalmente para iniciante, a gente acertar, fazer uma foto legal contra a luz. Então, sempre tentar fazer a favor da luz, ou seja, você que vai estar segurando o celular, as suas costas fica para a luz, tá? E a frente, né, da câmera onde você vai tirar, então é o seu objeto que tem que estar, né, virado para a luz e você de costas para a luz, para você conseguir tirar ali com uma luz melhor, né, no seu objeto ali que você vai tirar a foto. Então, aqui mais alguns exemplos. Então, olha aqui, acho que aqui agora fica bem claro, né? Então, o que acontece aqui? Então, essas fotos aqui de cima, né, elas estão mais escuras, tá vendo? Então, elas são contra a luz, né? O fotógrafo estava contra a luz e por isso que ficou desse formato, tá? Já as fotos ali de baixo que estão mais claras, então vocês estão percebendo o quê? Que ela está a favor da luz, tá? Então o fotógrafo tirou a foto a favor da luz. Então vocês percebem que a frente toda, né, do objeto, da onde foi posicionado, tá tudo claro. Então a gente não tem sombras e não fica esse aspecto mais escuro, né, na foto no geral. Porque essas fotos aqui contra a luz, quando a gente vai editar, mesmo que a gente queira deixar como as fotos de baixo, não vai ter como, tá? Vai ser muito difícil e não é esse o propósito, tá? Quando a gente tira contra a luz é porque a gente quer justamente esse efeito aqui das fotos de cima. Então, dificilmente com a edição a gente vai conseguir deixar do jeito que estão as duas de baixo. Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Então, aqui para os nossos produtos, geralmente a gente quer que as fotos fiquem mais claras, né? Então, elas ficam mais chamativas. A gente não quer nada meia luz, não quer nada misterioso, né? A gente quer realmente mostrar o nosso produto, tá? Então, essa é a diferença de contra a luz e a favor da luz, tá?
Mais um cuidado que a gente precisa ter na hora de tirar fotos, né, dos nossos produtos, com a luz direta do sol, tá? Então, para iniciante também eu não aconselho muito, porque vocês estão vendo aqui nessa foto, então ela tem contrastes, ela tem sombra, tem a luz do sol, tá? Então ficou legal, mas pra gente que é iniciante, às vezes é difícil chegar nesse resultado, tá? Então, ou a gente deixa o objeto todo exposto ao sol, ou todo na sombra. Então, evitar ficar com meio a meio, tá? Deixar meio no sol, meio na sombra. Então, isso também acaba não favorecendo a foto, ainda mais porque a gente vai usar o celular mesmo. Então, o celular não tem as câmeras tão avançadas assim para a gente conseguir realmente obter um resultado legal e depois a gente tratar e salvar essa foto, tá? Então tem que tomar esse cuidado com a luz total. E o outro cuidado também quando vai tirar nessa configuração aqui dessa foto, que a gente tem uma luz, né, forte do sol ainda, que na hora que a gente se posicionar para tirar a foto, a gente tem que identificar ali no objeto se a nossa própria sombra não tá aparecendo ali, tá? Porque senão fica esquisito, né? Então, são detalhes que a gente tem que observar, mas que fazem toda a diferença. Então, evitar segurar ali e a sua sombra aparecer na foto. Então, você tem que se reposicionar o objeto de forma que você não apareça ali com a sombra. Então, horários, né? Meio-dia é o pior horário, tá? Então, mais ou menos de 11 horas até umas 3 horas, evitar esse horário, porque a luz é muito forte. Então, os fotógrafos falam que ela é muito dura, né? Então, não fica tão suave, não favorece tanto o objeto a ser fotografado. Então, tentar ver pela manhã ou mais fim da tarde antes do pôr do sol, tá certo? Então esses seriam os horários aí mais apropriados. E aí, gente, praticando, tá? Vocês vão aí na casa de vocês, começar a observar a casa de vocês. A luz que entra por uma janela, por uma porta, qual a área mais iluminada pela luz do dia da casa de vocês. Né? Começar a observar isso, porque sempre tem um cantinho, né, que ou vai bater o sol da manhã ou da tarde, que vai ficar mais legal para você conseguir fotografar os seus produtos. E a questão de contra ou a favor da luz, também o exercício com o celular, com a câmera ligada, você vai dar uma volta, tá? 360 mesmo, né? Coloca numa mesa que não está encostada na parede e vai rodando ali para você entender o conceito de contra e a favor da luz e você mesmo, né? E vai tirando foto, né? E depois você vai rolando na sua galeria para você ver as diferenças, tá? Aí você mesmo vai começar a ver, não, peraí, essa aqui tava contra a luz ficou escura, essa aqui tava a favor ficou mais claro, ficou melhor, gostei mais. E aí você mesmo consegue treinar esses conceitos que eu tô falando aqui para vocês, tá? Mas tem que treinar, tá, gente? Fotografia é treino. Não adianta a gente só ver a teoria e depois não ir para a prática em si. Então a gente tem que treinar. E aí, esse aqui é um exemplo. Aí eu vou desativar aqui os comentários. Essa figura para vocês identificarem. Essa foto foi tirada contra ou a favor da luz? O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários para mim. Essa foto foi tirada contra ou a favor da luz? Não precisa ter vergonha não, gente. Medo não. Isso mesmo. Então a Samantha aqui acertou, tá? Então ela foi contra a luz. Como que a gente sabe disso? Olha ali a frente da modelo. Então ela tá
com sombra, né? Ela tá mais escura. Então isso significa o quê? Que o sol tá atrás dela, ou seja, estaria na frente da lente da câmera, tá? Então isso que é contra-luz, né? Na verdade ali não tá, ela tá meio termo, né? O sol tá mais na diagonal, tá? Isso, né? Essa sombra no rosto, na frente toda do corpo dela, caracteriza ser contra-luz, tá? Isso mesmo, tá? Então o exercício é esse. Então a partir de hoje, identificou uma foto, para e vê, essa foi feita contra a luz ou a favor da luz? E para vocês mesmos fotografarem os produtos de vocês, também faz aquele exercício que eu falei, coloca numa mesa e vai rodando para você entender e também prestando atenção na sua sombra, né, se ela não está aparecendo na foto, para você também evitar esse tipo de situação, tá? Então, para iluminação era isso. Aí faltou aqui agora de noite, né? Eu sei que muitos de vocês às vezes não vai conseguir tirar fotos durante o dia, né? Então, trabalha até tarde, ou às vezes de dia trabalha em um serviço e à noite empreende, né? Tem o seu próprio negócio, então eu sei que é difícil. Então, para a noite, a gente precisa ter um cuidado melhor. Então, não tem como a gente tirar foto à noite sem auxílio de iluminação artificial. Então, que iluminação vai ser essa? Então, ou vai ser uma luminária ou uma ring light, que eu vou mostrar no próximo slide aqui. Mas eu quero que vocês observem essas duas fotos. Então, olha lá. Então, à noite não tem como a gente ter a mesma grandeza de detalhes, né, e de nuances do que tirar sob a luz do dia. Sempre eu aconselho tirar na luz do dia, mas se não for possível, então tudo bem, tira à noite, mas vocês têm que providenciar uma boa iluminação. Então ali, se a gente observar essa foto de cima, então ela tá só com uma luz frontal, né, para destacar o objeto, tá? E percebam que não tem a sombra do fotógrafo aparecendo. Na de baixo, né, parece que é um restaurante maior, então além da luz do restaurante, ainda com certeza tem uma luz ali em cima auxiliando para que essa foto saísse mais clara dessa forma, né? Então a luz ali foi posicionada no segundo prato, tá? Então percebo que tá bem mais claro ali. Então, para destacar, né? Por que, gente? Por que a noite não é bom? Ainda mais com celular, tá? As câmeras profissionais também já é difícil. E com celular, né, se não for bom, né, ou mesmo que seja os iPhones, tá? Não, tem hora que não fica 100% não. Por quê? Porque à noite, como tem menos incidência de luz na lente da câmera, então ela não consegue, ela precisa abrir muito eu acho que é o diafragma dela, né, se eu não me engano aqui, se eu não estou me enganando nos termos, então ela precisa abrir demais para tentar captar o máximo de luz do ambiente e com isso, entre o disparo e ela captar a imagem, demora mais. Nessa demora, né, nesse delay, né, que a gente fala, então nessa demora e do disparo para captar a imagem, então pode tremer, né, principalmente a gente está segurando com a mão, então se a gente tremer um pouquinho, já era, a gente já perdeu a foto, tá? Ou se tiver luzes, né, aquele efeito que fica aquelas luzes que até parece que foi feito de fogos de artifício, né, é por causa disso, né, dessa demora. Então a gente consegue trabalhar ali, ele vai captar toda a mudança ali de luz e aí a foto não vai ficar boa. Então qual que é o resultado? Então vai ser uma foto de baixa resolução, vai ser uma foto escura e muitas vezes pixelada. O que isso significa? Pixelada é quando você bate, por exemplo, principalmente com a câmera frontal. A gente adora tirar selfie, né? Ainda mais à noite. Se a gente tirar à noite baixa luz, como que aquela foto fica? Ela fica toda, parece que tá manchadinha, tá? Então isso que é o efeito pixelado. Então ela não fica com a mesma qualidade se a gente tirar numa boa luz. Então esse é o cuidado de noite. Então vai dar muito mais trabalho para vocês tirar uma boa foto à noite do que escolhendo a luz do dia, né? O que vocês podem fazer?
né? Eu não sei a rotina de vocês, mas, né, cada um vai definir a sua. Então fazer, né, tirar um dia para fazer alguns produtos para serem fotografados. Então você vai fazer específico para isso, né? Então faz uma receita ali menor para você ter esse arsenal. Aí você já aproveita e já tira várias fotos, faz vídeos também. E aí você já tem o seu arsenal ali daquele material, pelo menos daquele tipo de produto que você vende, tá? Então isso ajuda muito aí quem trabalha com a área de alimentação, né? Então esse é o cuidado para as fotos noturnas. E aí o que vocês precisam é utilizar, né, essas duas ferramentas, ou a ring light, né, que é aquele círculo, tá? Que ela geralmente vem com um tripézinho, ou então, gente, luminária mesmo, tá? Luminária vocês acham aí em qualquer lojinha da cidade de vocês. E aí, para produto, eu aconselho ter duas, né? Uma de cada lado para minimizar as sombras, né? Então, essas luminárias são baratinhas, né? Só prestar atenção para a lâmpada, tá? Tentar não escolher uma luz muito amarela, ou que ela seja um amarelo mais suave, ou a luz branca. Então eu gosto mais para noite porque eu acho que realça mais os produtos, tá? A luz amarela tem hora que carrega demais, né? Então uma boa iluminação e também a boa iluminação do ambiente em si, né? Então talvez cogitar aí aonde você vai tirar as fotos, você cogitar trocar a lâmpada, né? Comprar uma de LED que ilumine bem, tá? Para favorecer as fotos, tá, gente? Então essas são as dicas que eu tenho aqui para dar para vocês com relação à iluminação, tá? Vocês têm alguma pergunta, gente? Ativando os comentários aqui, né? Se tiver alguma pergunta com relação à iluminação, que a gente já vai para o próximo tópico. Né? O nosso próximo tópico vai ser aqui a questão do cenário, tá? A qualquer momento, gente, que tiver dúvidas, pode perguntar, tá? Então, aqui com relação ao cenário, então o que isso vai influenciar? Então, agora a gente começa a fazer fotos, né, um pouquinho mais elaboradas. Então, aqui eu coloquei duas fotos para vocês entenderem o contraste aqui do que eu tô falando. Então, a foto lá de baixo da bonequinha, então ela tá num fundo e no plano todo branco, né? Não tem mais nada ali, tá? Já a outra tem algumas coisinhas. Aí eu pergunto para vocês, qual que vocês acham mais interessante visualmente? A de cima ou a de baixo? Então isso né, vai do gosto também, né? Não que estejam erradas, tá? Mas é que a de cima aqui, se a gente observar, ela fica mais interessante, com coisas simples, né? Então a gente pode pensar no que a gente tem em casa para tentar montar um cenário e tornar as nossas fotos mais interessantes. Deixa eu ver, desativei aqui, ó, o comentário. Tá? Então a de baixo e essa aqui. Então, o que acontece aqui, gente? Então, olha lá, se a gente observar, os dois tem o fundo branco e embaixo também branco, só que, olha aqui a de cima, né? Ela tem, parece que aqueles detalhes, né, de madeira, foi colocado umas luzinhas de LED, ali tem um tecido, né, um pano branco que foi afofado ali para dar essa sensação. E essas pinhas, né, foram colocadas também para compor o cenário, né? O que é diferente lá de baixo, lá é só a bonequinha, tá? Então o cenário torna a foto mais interessante, tá?
Então aí a gente novamente tem que treinar, né? Então junta aí, reúne o que você acha que tem em casa que pode servir e tenta montar, né, com uma parede branca no fundo, né? Então tenta montar alguns objetos extras para compor a sua cena. Mais um exemplo. Então aqui de novo, né, a gente tem outra bonequinha também, tudo branco, e lá embaixo a gente tem, né, uma composição de um cenário. Então já tem um banquinho, já tem uma parede diferenciada, né? Então tudo já muda completamente o contexto da foto, né? Então a gente tem, já pode começar a pensar nesse tipo de composição para que as fotos fiquem, né, mais legais. E aí, o porquê que a composição também é importante? Porque ela vai dar essa sensação de profundidade, tá? Então, quando a gente tem um objeto pequeno na nossa frente e a gente compõe um cenário atrás, então é como se o objeto na frente estivesse em destaque e o que está no fundo fica desfocado, né? Então, isso dá destaque para o objeto que está na frente e ainda torna a cena mais interessante para quem está vendo. Então, sempre a gente está aqui pensando em quem vai ver essas fotos, tá? Então, aqui o primeiro é o bonequinho no fundo laranja, então não tem composição nenhuma, então não tem esse efeito de profundidade. E já o de baixo, né, o mesmo bonequinho, mas olha a diferença. Então já tem um cenário todo atrás, então tá até desfocado, por quê? Para mostrar que ele está em primeiro plano, então é ele que está sendo o destaque aí dessa foto, tá? Aqui mais um exemplo de profundidade. Então a gente tem aqui, né, os gatinhos, então são 3 gatinhos, mas o que está na frente que é o destaque. Por quê? Os outros 2 estão mais atrás, então é isso que deu a profundidade. Então na hora de tirar a foto eles ficaram desfocados, né? Por quê? Porque o meu objeto principal é o que está na frente. A mesma coisa que o Papai Noel, né? Então é ele que é o destaque da foto. Então a árvore de Natal tá lá atrás, né? Então ela compõe a cena, mas dá essa sensação de profundidade. Ali embaixo, né, a mesma coisa o bonequinho. Então ele tá numa cadeirinha, mas tem todo um cenário atrás que tá desfocado, mostrando que ele que está em primeiro plano. Com relação ainda à composição, então a gente tem aqui o tamanho, tá? Então é às vezes interessante a gente fazer alguma composição com objeto real. Para quê? Para que as pessoas tenham noção do tamanho do seu produto, né? Isso aí, se for para artesanato, para comidas, né, alimentação, então às vezes é interessante a gente ter essa noção de tamanho, tá? Então aí quem vê já sabe, não, então aqueles bonequinhos ali, eu sei mais ou menos o tamanho de uma câmera fotográfica da vida real, então eu tô entendendo que os bonequinhos são pequenininhos. É a mesma coisa na foto ali de baixo, então eu tenho lápis, tenho uma xícara e tenho os bonequinhos também, então eu tô vendo que eles são pequenininhos. Por quê? Quando a gente tira, né, igual essas últimas fotos aqui, né? Então a gente não tem a noção clara do tamanho desses objetos, né? Quando a gente olha só essa foto, eu não sei qual tamanho que é o Papai Noel, né? Às vezes ele pode ser muito grande ou pode ser muito pequenininho, a mesma coisa o gatinho, né? Então essas fotos são bonitas, sim, né? É pra gente usar, tentar aplicar essa profundidade, porque fica interessante, mas ao mesmo tempo o seu cliente não vai ter a total noção do tamanho do seu produto. Então aí seria interessante você descrever na legenda, deixar alguma outra informação extra, né, para que eles consigam consultar o tamanho do seu produto, para não ter dúvidas, né? Porque às vezes acha que é enorme, chega pequenininho, a pessoa vai se frustrar. E às vezes é motivo também de reclamação e devolução porque imaginou que fosse outra coisa. Aqui mais fotos exemplificando a questão do tamanho.
Então ali a gente tem numa prateleira, né? Então tem as bonequinhas com livros, né? Então a gente consegue ver, né, por comparação, qual que é o real tamanho delas. A mesma coisa ali de baixo, na estante, né? Então a gente vê vários brinquedos, mas com livros, então a gente vê ali que o ursinho de baixo seria grande, né? A outra ali já é um tamanho médio. Então às vezes é interessante a gente combinar os nossos produtos com objetos do mundo real para que as pessoas tenham noção do seu tamanho, tá certo? E qual que é a dica aqui para a gente terminar a composição, né? Qual que é a dica principal que eu posso dar para vocês? Na dúvida, começa do básico, tá? Então é sempre do básico que a gente começa. Então o que é o básico? Fundo branco e a base branca também, tá? Então se você tiver isso, né, na sua casa, ou se você conseguir colocar um tecido branco, alguma coisa branca por trás, embaixo, pronto, você já tem aí o seu lugarzinho para você conseguir fazer fotos bem interessantes. Então olha aqui as ideias, né? Então ali a nenenzinha, né? Ela tá o quê? Deitada num tecido branco, né? Só ela, porque só a fantasia ali já tá chamando atenção. Então não é tão complicado assim da gente conseguir essa foto, esse efeito, né? É a mesma coisa os bonequinhos, né? Então eles estão aí com fundo branco, né? Com fundo neutro. Então o mais neutro possível, melhor. É principalmente pra gente que tá começando, é menos difícil de errar, tá? Ou seja, é mais fácil acertar com um fundo todo neutro. E aí as fotos, né, depois da edição, é garantia de sucesso, tá? Então aí realmente vai ficar muito bom no feed, né? Vai ficar com cara mais profissional. Aí também, né, para os stories que a gente aproveita tudo isso, tá? Alguma dúvida até aqui? Tá dando para acompanhar, belezinha? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da edição de fotos, tá? Aqui eu não vou mostrar o passo a passo. Dica para fazer foto com profundidade? Deixa eu pegar aqui um dos exemplos. Essa aqui, por exemplo, ó. Então, o que a gente pode tentar montar, né? Então, a gente pode conseguir objetos que você tem em casa. Por exemplo, se você tem um vaso, né, de flor, uma xícara bonita, né? Por exemplo, essa xícara aqui, né, amarela, uma coisa desse tipo. Então, você pode colocar ali uma xícara, alguns livros que você tiver em casa, você coloca ou atrás, ou até mesmo você vai usar aquilo para colocar o seu objeto em cima que você quer fotografar. E aí, quando você vai usar a sua câmera, então aí você, se ela não focar automático no seu produto, né, que você quer que esteja em primeiro plano, você vai, né, dar um toquinho com o dedinho para ele focar o que você quer. Focou o que você quer e desfocou o fundo, você bate a foto, tá? Se o celular de vocês não tiver como fazer isso, né, tira a foto do jeito que você conseguir ali, tá? Garantindo que o seu objeto tá, né, num primeiro plano. O que é o primeiro plano? Então, por exemplo, se eu tenho aqui a xícara, o seu objeto tem que estar aqui na frente da xícara e a xícara para trás, porque se você inverter, aí é a xícara que fica em destaque, não o seu produto. Então é sempre assim, tá? Se o seu celular não fizer, você tira a foto assim, e aí depois nos aplicativos de edição a gente consegue, né, em alguns deles, simular esse desfoque aí do fundo, né, para ficar legal também, parecendo profissional, tá? Se pela câmera do celular a gente não conseguir fazer, então a gente consegue dar um jeitinho na edição. Então, isso que seria a profundidade. Objeto simples, né? Igual aqui. Então, é um tecido branco com pinhas, né? Então, tá chegando o Natal.
nessas lojinhas, né, que as antigas R$1,99, então vale a pena às vezes dar uma passadinha nessas que vendem utilidades domésticas, né, para casa. E tem vários objetos bem legais e baratinhos para a gente começar a compor as nossas cenas. Jogo americano diferenciado, então também é legal para a gente conseguir fazer fotos, xícaras, porta-objetos, né? Esses itens de decoração, mini vasinhos, aquelas suculentas, né, de vasinhos, então também fica bonitinho para compor as fotos. Então a gente tem que realmente usar a criatividade, tentar olhar em casa o que tem, mas realmente não tiver nada que dê para compor, então talvez gastar um pouquinho, né? Não precisa ser nada absurdo, é só mesmo para a gente conseguir compor, né, as nossas fotos para dar essa sensação de profundidade, tá certo? Consegui responder a sua dúvida? A dica que você pediu? Então, beleza. Então, vamos seguir aqui agora para edição. Então, como eu estava falando para vocês, então aqui a edição eu não vou mostrar em si o passo a passo nos aplicativos, tá? Eu vou mostrar a importância, né? Na verdade, reforçar com vocês, né? Porque eu vivo falando aqui, né? Então, reforçar com vocês essa importância da edição de fotos. Por quê, gente? Porque eu tô vendo muitos, mas muitos mesmos, iniciantes aqui nas redes sociais, né, os pequenos empresários, então eles tiram foto e jogam no feed de qualquer forma. E isso não é legal. Por quê? Porque dá muita diferença, né? Então, vou mostrar aqui nos exemplos, tá? Então, esse antes aqui, gente, então foi assim que eu recebi a foto da loja, tá? E aqui embaixo foi o milagre que eu consegui fazer com a edição. Então, olha a diferença de uma foto para outra. Imagina se eu jogasse no feed aquela primeira foto daquele jeito ali. Não ia chamar a atenção de cliente, né? Não ia ficar legal. Ia destoar, né, totalmente aí do feed, tá? Agora, olha a segunda. Olha a diferença. Então, as cores estão mais realçadas. O fundo, né, que é um tapete branquinho, então realmente está branquinho. Né? Então, corrigiu a iluminação, corrigiu a cor, mas sem alterar a essência, tá? É esse o cuidado que vocês têm que ter na hora de fazer a edição. Não pode carregar demais a ponto de mudar completamente a cor do produto, por exemplo, né? Então, aqui a essência das cores ainda estão preservadas, né? Então, dá para ver que é uma sandália caramelo, que tem os detalhes de pedraria, laranja com vermelho, tá? Então, a essência da foto tem que ser preservada, tá certo? Essa aqui é o segundo exemplo, então também, né, recebi daquele antes ali da loja e com a edição, olha lá o que foi transformado. Então dá muita diferença, tá, gente? Então não dá para publicar fotos daquele jeito, né? Dá assim nos stories, tá? Nos stories a gente não precisa às vezes elaborar demais, porque os stories realmente é coisa ali, chegou o produto, você tá filmando, você tá mostrando, e as pessoas não estão muito preocupadas com a estética. Mas no feed, né, então é bom, né, a gente dar uma caprichada, porque vai ficar registrado ali depois, né, para a pessoa visitar, para ela se interessar, porque às vezes na primeira vez ela não viu, mas, né, quem sabe uma segunda olhada no perfil ela se interessa pelo produto, tá? Mas não significa que os stories sempre tem que ser assim também, porque, né, quem vê todo dia os stories, então também você tem que chamar a atenção dessa pessoa, tá? Mas, né, se for ali, acabou de chegar o produto, você quer mostrar, então vale aquela primeira foto. Essa aqui foi o mais difícil, tá, gente? Essa aqui foi quase um milagre mesmo feito, tá? Então, olha ali. A foto foi tirada contra a luz, né? Então, tudo errado, tá? Então, foi bem complicado, mas deu para chegar aí no resultado aceitável, né? Para poder ir pro feed, tá? Então, tudo isso é edição, gente. Então, eu só usei os aplicativos de edição para conseguir fazer isso.
aqui de alimentos, né? Então a outra loja também que eu gerencio. Então chegou para mim daquele antes e aqui, né, foi o que fez depois. Aqui não tinha muito o que fazer, por quê? Né? Só correção de cores mesmo, né? Então você vê que as cores estão mais realçadas. Mas mesmo assim, né? Então aqui seria mais interessante ter feito a foto de outra forma também, né? Mas nem sempre a gente consegue controlar, né? Então por isso que eu tô dando essas dicas aqui para vocês, né? Então às vezes a gente está acostumado a tirar foto de qualquer jeito, né? Igual aquela ali, mas né, é bom a gente começar a treinar, né? Testar outros ângulos, testar outras alternativas para deixar as nossas fotos mais interessantes. E os aplicativos aqui que eu recomendo, né, que eu mais uso e já testei e gosto. Então, o primeiro de todos é esse aqui, é o Lightroom. Então, ele é o mais famoso da fotografia. Por quê? Porque para os fotógrafos profissionais ele é pago, né, para você usar no seu computador, no notebook. Mas para a gente aqui do celular ele é gratuito. É só você cadastrar a sua conta na Adobe, então você pode usar gratuitamente no celular. Então realmente ele é muito bom, tá? O segundo é o Visco, né? Então ele tem também vários presets famosinhos, né? Que a gente consegue utilizar para editar as fotos. Tem o Snapseed, tem o Photoshop Express, né? O PS Express. E tem o Food, que é específico para comida, tá? Então eu gosto dele bastante para comida porque eles têm uns filtros bem legais, que aí eu só vou testando os filtros e ver qual que eu gosto mais e não faço mais nenhuma modificação, tá? Então talvez para a área aí da alimentação vale a pena baixar esse Food e testar. Mas aí se vocês falarem, mas eu não tenho tempo, não sei mexer, não tenho nem ideia do que são aquelas opções dos aplicativos para edição de fotos. Tá? Então não tem problema, tá? Se vocês não quiserem utilizar nenhum dos aplicativos, tem os próprios filtros do Instagram. Então antes de publicar, ao invés de só escolher a foto e lá avançar, colocar a legenda e pronto, antes disso, né, escolhe a foto, avança e antes tem embaixo uma quantidade enorme de filtros. Vai passando o dedo e vê o que realça mais a sua foto, né? O que deixa ela mais interessante, o que deixa ela mais bonita, tá? Então usa os filtros lá para você já publicar, né? Então já dá uma outra cara, tá? Já fica mais profissional, tá, gente? Então os filtros do Instagram salvam, principalmente quando a gente tá com pressa. Então vale a pena aí a gente tentar testar, né? Usar mais os recursos, né? E também no próprio Instagram tem os outros recursos, como brilho, contraste, saturação, sombras, nitidez, né? Então como vocês aprendem isso, gente? Da mesma forma que eu aprendi, fuçando, tá? Não tem mistério. Você vai lá e vai arrastando o dedinho. Aí você vai vendo a mudança que vai dando na sua foto. Aí você vai, não, isso aqui eu não gostei, não ficou legal. Ah, não, assim eu acho que ficou legal. Ou então, ah, não, ficou exagerado demais. É assim que a gente vai aprendendo. É assim que eu aprendi desde a minha adolescência, né? Que eu mexia nesses programas de edição de foto. Sempre gostei. Eu ficava fuçando. Tá? Então é assim que a gente aprende. Não tenha medo de estragar a foto, porque a foto original não vai ser perdida, tá? Ele vai gravar, né? Quando você for exportar, ele salva uma nova foto. Ele não vai salvar em cima da sua foto. Então você não precisa ter medo de perder a sua foto original. Ela vai estar lá, tá? Então, gente, fuçar, né? Fuçar para que vocês, a partir de hoje, né, consigam tratar as suas fotos e realmente obter um resultado melhor, tá? Por quê, gente? Então, todas essas dicas aí de iluminação, cenário e tudo mais é importante para quê? Para quando chegar aqui na edição, a gente não ter tanto trabalho igual esses exemplos aí que eu dei para vocês, tá? Então, quanto melhor a luz, quanto melhor a gente já planejar a nossa foto, menos trabalho dá na edição. O que é o menos trabalho? Vai ser mais rápido, né? Às vezes só o filtro do Instagram já vai resolver o seu problema e você não precisa ficar se preocupando muito, perdendo muito tempo com isso, tá certo, gente? E aí,
né, dúvidas. Se tiver dúvidas, pode colocar aqui para mim nos comentários. E aí, dicas extras, né, que não tava lá nos tópicos, mas eu trouxe aqui dicas muito importantes, tá, gente? Então, basicamente isso aí, ó. Tá? Então, limpar a lente da câmera antes da foto. E foto sem foco, gente, infelizmente não tem o que fazer. Tem que apagar, tá? Tem que apagar da sua galeria, porque não tem como aproveitar foto sem foco, tá? Por favor, não postem foto sem foco, porque isso pega muito mal, tá? Pega muito mal porque se o cliente está vendo uma foto já sem qualidade, imagina o que ele vai pensar do seu serviço ou do seu produto, tá? Então ele já vai pensar, não teve paciência nem para tirar uma foto decente, então o serviço, o produto também não tem qualidade, né? Então às vezes pode associar dessa forma, tá? Então, foto sem foco, não existe milagre, não existe aplicativo, programa de edição que vai resolver, que vai trazer o foco para sua foto, tá, gente? Exatamente, sempre. E limpar a lente, tá, gente? Por quê? Né? Principalmente aí se for tirar uma selfie ou mesmo com a traseira, passa a blusa, tá? Passa a blusa ali que você tiver, né? Se for de algodão, né? E não tiver, obviamente, né? Suja, você dá uma passadinha ali para tirar. Por quê? Porque a gente põe o dedo, né? Então às vezes fica a marca do dedo aqui na câmera frontal. A gente coloca no ouvido para ouvir áudio de alguém, tá? Então isso acaba sujando, né? Engordurando a câmera, a lente. E aí quando a gente vai tirar uma foto, né? Porque geralmente também a tela tá toda esquisita, a gente acha que ficou boa e depois vai ver, não tá. Tá? E é por causa disso. Então, a lente suja dá um efeito muito ruim na foto. Ela parece que está sem foco, parece que está desbotada. Então, limpar, né, ter esses dois cuidados aí, né, vai ajudar muito na qualidade das suas fotos. Então, dá uma limpadinha antes na lente da câmera do seu celular, tá? Tanto a traseira, né, e se for usar a frontal, mais ainda, né? Igual aqui para fazer essa live. Eu sempre, antes de começar, eu tenho que limpar toda a tela aqui para não ficar, né, resquícios, porque senão vocês estariam me vendo aqui tudo embaçado, né, estaria tudo esquisito, tá? Então tem que tomar esses cuidadinhos aí. E aí agora a gente já vai partindo para o final da nossa aula aqui hoje. E aí exemplos, tá? Eu vou desativar aqui só para vocês conseguirem ver as fotos. Então, exemplos, tá? Então, por exemplo, aquela primeira foto ali do donut ali. Então, tá no fundo branquinho, né? Tudo bem, mas vocês concordam que as outras duas fotos chamam muito mais atenção do que aquela primeira? Então, a gente tá aqui, fotos que vendem. Então, o que é foto que vende? Foto que vai chamar a atenção do seu cliente, que vai despertar o desejo no seu cliente de consumir o seu produto ou de obter o seu serviço. Ou seja, se for um serviço, a sua foto tem que passar confiança, credibilidade, né? Então, é uma série de características. E a mesma coisa aqui para os produtos, né? Então, por que foto, gente, acaba sendo o essencial? Porque o Instagram, ele iniciou como sendo uma proposta diferente do Facebook, que era voltado só para fotos. E é assim até hoje, né? Então, o foco do Instagram são as fotos, né? Então, por isso que essa questão de feed tem que ser bonito, não sei o que lá, né? Porque é muito visual. Né? No fundo, nós humanos somos muito visuais, né? A gente às vezes até costuma querer ver tudo com a mão, né? A gente ainda precisa apalpar para ver, tá? Então essa é a questão. Então a gente se a gente vê, a gente deseja, se a gente vê, a gente imagina usando, né? Se a gente vê, a gente tem uma sensação boa ou ruim. Então fotos são importantes para o negócio de vocês, sim, né?
E, né, aquelas pessoas, né, aqueles empresários que acham que não, né, então, se não está disposto nem a conseguir tirar uma foto um pouquinho melhor, né, o que dirá do serviço, né, como é que vai melhorar cada vez mais o seu serviço. Então, a gente tem que pensar no nosso negócio como um todo, né, não adianta só uma parte ou outra. Então, a gente tem que aprender um pouquinho de tudo, sim, né, por quê? Não tem como a gente ficar contratando fotógrafo profissional para tirar fotos, né, de todos os produtos, de todo momento. Por quê? Sai caro, né, gente? Não sei se vocês já contrataram esse tipo de serviço, né, mas sai caro. Né? Um ensaio fotográfico, por exemplo, é R$350 para mais, para te entregar só 30 fotos. Influencer, né? No mínimo que ela vai te cobrar é R$150 e às vezes não te entrega foto, você tem que pedir, às vezes vai ter um acréscimo, né? Isso porque tem influencer que vai de 150 até R$1.000, né? Vai te cobrar no mês. Ou seja, é dinheiro, né? Dinheiro que quem está começando precisa investir em outras coisas primeiro. E tem o dia a dia. Né? Então, no dia a dia aqui, vocês têm que aprender a se virar, tá? E é isso que vai colocar a personalidade e a cara de vocês no negócio, tá? Então, por isso que é importante a gente aprender. Mais um exemplo. Então, esse aqui. Então, qual que tá chamando mais atenção? Qual que daria vontade de comprar, de comer, né? Então, é esse primeiro aqui ou as duas outras fotos? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. A primeira foto tá ok, né? Quando a gente ainda não tem habilidade, a gente precisa mostrar o que a gente vende, tá ok a primeira foto, né? Melhor tirar uma foto do que não tirar. Mas olha a evolução que dá pra gente fazer. Então a de baixo ali, olha, com o que a gente aprendeu hoje. Então tem uma composição de cena, então tem um prato branco, tem ali, não sei se é coco ou um tipo de açúcar em cima do bolo para dar um efeito. Tem umas florzinhas, tem uma toalha com uma cor diferente, uma textura. Então tudo isso traz a delicadeza, é isso que dá a diferença. Então o bolo não está centralizado no meio certinho, ele está mais deslocado. Isso também para fotografia é muito legal, tá? O outro ali, então tem o bolo inteiro, mas tem ali a fatia em destaque. Então aí dá para ver as camadas do seu produto. Então dá para ver o que tem, dá para ver, né, parecer que é realmente macio, que é saboroso, né? Então são questões aí pra gente pensar. Esse aqui também, então qual que chama mais atenção? Então o primeiro, ok, tá? Mas olha o segundo, né? Então um fundo já diferente, tem também o tecido, a disposição dos biscoitos, um prato diferenciado. Tá? Então isso para comida, gente, acaba sendo importante, né? Então compra esses pratos, essas louças, né? Tenta achar, você não precisa comprar o jogo, mas compra individual um ou outro que você acha que vai compor legal a sua foto, né? E gasta, né? Faz um investimento nisso, você vai usar para várias fotos e depois você pode misturar, né? As composições. Esse aqui, então lá, a gente tem a vitrine de uma padaria, por exemplo, de uma doceria, ok, né? A gente também tem que ter esse tipo de foto, né? Mostrando o ambiente como um todo. Mas olha os outros, né? Então não é muito mais interessante a gente pegar cada produto e fazer, né, a foto individual dele, justamente para despertar esse desejo, né, essa vontade de comer? Né? Então, sempre aqui, lembrando da iluminação, do fundo, da composição, da profundidade. E são coisas simples, né? Às vezes ali você mesmo segurar o prato, pedir para alguém tirar a foto para você. Então, assim você já está humanizando o seu perfil. Né? Não precisa nem cortar o seu rosto, não. Como você está à frente do seu negócio, aparece tudo mesmo, né? Como que você trabalha. Então, você, né, com o seu produto ali finalizado. Aqui vários ângulos, então explorem ângulos, né? Então, já que está tirando foto daquele produto, tira várias fotos de vários ângulos diferentes, tira da fatia, faz vídeo também cortando a fatia para o seu cliente ver por dentro, depois você joga, como a gente viu na live anterior, joga no TikTok e aí vai ficar muito legal, tá? Então, muitas empresas, né, pequenas empresas estão usando esse recurso. Olha aqui,
Qual que é? Um pote de sorvete simples ou as outras duas fotos? Então, coisa simples, né? Então coloca a bola de sorvete num fundo de parede diferente e pronto, né? Sua foto já tá feita, aquilo ali já tá chamando atenção, já tá dando vontade, ou então a calda de chocolate caindo, né? Então isso é bem interessante. Esse outro, o que é mais chamativo? Você publicar só a embalagem do produto ou abrir, né, perder uma embalagem e montar esse cenário para tirar essa foto? O que vai chamar mais a atenção do seu cliente? Mais um, então lá, marmitas, né? Então olha a diferença, né? Da gente tirar uma foto caseira, mas tentar ter um pouquinho mais de cuidado. Às vezes colocar num prato mais bonito, colocar, né, um jogo americano embaixo. Então você já vai compondo. Olha a questão dos ângulos dessas duas fotos aqui. Uma é mais de cima, a outra tá um pouco mais para baixo. Então dá muita diferença. A gente tem que testar. Artesanato, então olha como que valoriza. Então essa primeira aqui não tá tão legal, né? Mas olha as outras, né? Se a gente isolasse cada um desses produtos e tentasse compor um cenário mais criativo, né? Com um fundo diferente, igual ali das bolsinhas, é um tecido, né? Só com a mão acima do chão, então já deu a profundidade, tá? Ali a questão do vasinho, né? Pra gente compor o cenário. Então, um vasinho pode ser artificial mesmo, então dá diferença. Né, mostrando você fazendo o seu serviço, então isso também é importante para compor o seu feed, tá? Para as pessoas te conhecerem, saber como que você trabalha, o que você faz. Ali a questão das linhas, então mostrar também os seus ingredientes, né? O que você usa para fazer. Né? Ali também o fundo branquinho, tá? Então tá na dúvida, olha lá, fundo branco sempre combina com tudo, sempre fica bom. Bijuterias, então o que chama mais atenção? Olha lá, tudo no mostruário ou a gente criar, né, cenários aqui simples. Então aqui esse primeiro é um livro, né, só com os brincos dispostos de forma diferente. Ali também vários livros com uma florzinha e o brinco tá ali em cima. Ali um caderno também branco. Então, né, usar a criatividade. E tudo isso, gente, são fotos editadas depois, tá? Porque na hora que a gente tira não vai ficar nessa claridade, mas com a edição a gente chega, né, nesses tons. Aqui também, né, então essas duas de cima aqui, né, caseiras, né, mas você vê que tem muita sombra lá, né, a questão da iluminação, então pecou, então não tá tão legal, muitos produtos numa foto só, tá? Aqui parece que é aquelas que vem pronta, né, de catálogo, então também não é tão interessante. Então a gente tem que humanizar. O que é humanizar? Então olha a foto de baixo, tá na pessoa, então a gente já tem ideia como ficaria na gente. O outro ali é um criativo, né, então tá pendurado, né, dando aquela sensação de profundidade. Então isso é muito legal. E por último, né, então a gente tem esse aqui, né, então novamente ali, né, ok, mas o que vai chamar mais atenção, então seria esses outros tipos, né? Então com o anel, né, no pescoço, né? Então são fotos diferentes, tá? Não necessariamente precisa cortar, né? Mas faz, se você tiver à frente, se você não tiver vergonha, então aparece, né? Vai ser legal, tá? E aí, gente, precisa treinar, tá? Precisa praticar. E a gente chegou no fim, tá? Temos só 1 minuto aqui restante. Então era isso que eu queria trazer para vocês, gente. Então trazer essa importância mesmo das fotos, né? Dicas simples que vocês podem aplicar. Essa é sempre a minha preocupação para que vocês consigam. Então eu aprendi sozinha, né? Até minha mãe, gente, de 66 anos está aprendendo a fotografar também, está gostando do negócio. Então por que vocês também, né, não vão conseguir? Então todo mundo tem sim capacidade de conseguir e de melhorar. Mas é prática, tá, gente? Então tirou uma vez, tirou outra, não gostou? Vai tirando, tira várias fotos, né? No outro dia você testa outros ângulos, outro cenário, até chegar, né, na fórmula, né, chegar numa foto que você vai gostar
e vai publicando e vendo também o feedback dos seus clientes, tá? Então aí vocês conseguem ver tudo isso, tá? Então vai encerrar aqui, gente. Agradeço demais a presença de vocês e até semana que vem na próxima live.